Olá, eu sou Monique Assimo e seja bem-vinda ao Fala Nick. Olá, hoje eu queria compartilhar mais uma vez com você aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre um assunto que ele não tem sido muito falado no nosso meio, sabe? E mediante a todas essas incertezas que nós temos vivido, a tanta dificuldade que a gente tem passado, isso nos faz questionar algumas coisas. O porquê, por que ainda não mudou, por que as coisas estão assim. Enfim, a gente começa a ter esses questionamentos dentro de nós. E é difícil de compreender muitas vezes. E aí Deus ministrou algo no meu coração que eu queria muito compartilhar com você. Tem um texto que ele fala muito ao meu coração, ele não tem saído da minha mente, que é: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita a apenas essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E Deus começou a trazer no meu coração, e ele tem falado no meu coração mediante a tudo isso que a gente está vivendo. Ei, nós estamos aqui de passagem. Esse mundo aqui, nós somos simplesmente forasteiros. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. E lá em Tito 2, 11 a 13 vai dizer assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E eu vejo que, com o passar do tempo, a gente tem esquecido essa visão de que, nesse texto, essa palavra esperança, ela significa expectativa confiante da eterna salvação. Jesus vai voltar. Cara, a gente tem vivido esses dias e a gente tem tantas opções nesse mundo que a gente não está mais ansiando e esperando a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E dentro de nós, a gente tem um desejo muito grande. Deus colocou isso em nós, o desejo pela eternidade. Sendo que as coisas desse mundo têm nos atraído. São tantas opções. E a gente tem se intertido com essas coisas. E às vezes a gente perde esse anseio pela volta de Jesus. A gente tá tão assim que quantas vezes eu já falei, eu não sei se você já ouviu as pessoas ou você mesmo já falou dessa forma, tipo assim, Jesus vai voltar, mas por favor, deixa eu casar primeiro, aí depois não, deixa eu ter filho, deixa eu me formar. Então assim, a gente às vezes até fala da volta dele, mas a gente sempre anseia algo aqui, né, ficar mais um pouco. E isso é normal a gente desejar viver essas coisas aqui na terra. Mas isso não pode ser maior que o anseio de se encontrar com o nosso Deus. A verdade é que Jesus vai voltar e viveremos eternamente com Ele. E com relação à eternidade, nós só temos duas opções, é céu e inferno. Aqui nesse mundo, a gente tem muitas opções. E com isso a gente acaba até tirando o foco de que isso aqui vai passar e que nossos olhos precisam estar firmes no que é eterno. E tragicamente, alguns terão que passar a eternidade sem Deus, porque escolheram viver aqui nessa terra sem Ele. Quando você vive entendendo essa questão de eternidade, os seus valores mudam. Filipenses 3:8 vai dizer: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. É entender que o nosso Deus, Ele é acima de todas as coisas. Sendo que às vezes a gente esquece de eternidade, a gente esquece que isso aqui é passageiro. Engraçado, quer ver quando a gente lembra que nós não somos eternos, porque a gente às vezes acha que é super-homem, super-mulher, mulher maravilha, e que nada vai nos acontecer. E quando a gente vai no enterro de alguém da nossa família, de alguém que a gente conhece, esse contato com a morte nos faz entender: nós não somos eternos. Isso aqui tem um prazo de validade, não é verdade? E só nesses momentos, e ali passou aquele momento ali do luto, você já esqueceu e você já vive a sua vida como se não tivesse nenhuma consequência às suas escolhas. E uma das coisas mais prejudiciais para a nossa vida é a gente pensar a curto prazo. A gente só está pensando aqui e agora, e isso faz a gente tomar decisões
faz a gente viver de uma forma que muitas vezes não traz boas colheitas. E a gente precisa entender que a vida aqui é um preparo para a eternidade. A vida aqui é um preparo para a eternidade. Tem coisas, você precisa colocar isso muito forte dentro de você. Tem coisas muito maiores para vir por aí. Não se limite. Às vezes a nossa mente é limitada e a gente quer colocar as coisas de Deus numa caixinha. Na nossa mente é limitada. Não, nosso Deus, ele é ilimitado. E ele vai dizer para mim, para você: ei, a sua vida aqui. A Bíblia vai descrever a nossa vida aqui como neblina, como uma passagem, é um sopro, sabe? É uma fumaça. Esse mundo é a nossa casa temporária. Os nossos olhos não podem estar mais fixos aqui do que na eternidade com o nosso Deus. Grava essa verdade absoluta que eu quero te falar aqui hoje, por favor. Você não vai ficar aqui por muito tempo. É passageiro, e isso tá lá antes mesmo de a gente nascer, isso já estava pré-determinado. É a certeza que nós temos nessa vida, é que um dia nós partiremos dela. Então não fique se apegando muito a tudo isso aqui. É normal a gente fazer planos e desejar viver coisas incríveis, porque Deus, ele também nos garantiu isso. Nós viveríamos aqui, mas nós teríamos vida em abundância enquanto nós estivéssemos aqui. Mas o desejo de viver aqui não pode roubar de nós o anseio pela volta de Jesus. Ele vai vir nos buscar. Nós estamos aqui de passagem. Precisamos viver o tempo aqui, sabe? Amando ao nosso Deus e temendo a Ele. Entendendo que tudo que a gente faz aqui, a gente vai colher. E uma palavra que a gente pouco se usa hoje é temor. Nós precisamos ter temor, porque o nosso Deus, ele é amor sim, mas ele também é juiz. Ele é justo juiz. E as nossas escolhas aqui vão determinar a nossa eternidade. E a gente só tem duas opções. Não existe outra opção. Ou é céu ou é inferno. E quando você entender essa verdade de eternidade, não existe só essa vida. Tudo vai mudar. Os seus valores vão mudar. Você deixará, sabe, de querer ter tudo aqui simplesmente por seu benefício próprio. Você vai entender que existe um propósito para Deus ter te colocado aqui, para Ele te dar o que você tem. Existe um propósito nas conquistas que você tem. E isso tudo você muda a sua mentalidade quando você entende que há um propósito maior. Estamos aqui de passagem porque Ele determinou o nosso propósito nessa terra, o nosso tempo nessa terra, para cumprir o que Ele estabeleceu pra gente. Tem coisa muito maior envolvida do que ficar só olhando para o nosso umbigo. Tem coisas muito maiores nos esperando. E quando você entende isso, que você não pertence a esse mundo, você muda toda a sua visão, os seus valores mudam. Um peixe, ele nunca seria feliz em terra, pois ele foi feito para água. Você não vai ser completo aqui, entenda algo, não vai ser completo, pois nós fomos feitos para algo maior, nós fomos feitos para a eternidade com o nosso Deus. E grave isso, você ter essa certeza dentro do seu coração vai te fazer entender muitas coisas que na verdade a gente não tem que entender nada, a gente precisa confiar. E vai te fazer ter a certeza de que os nossos valores precisam mudar. E quando a gente tem a concepção disso, que nós estamos aqui de passagem para cumprir um propósito, tudo muda. A nossa visão muda. Que Deus te abençoe e que você desfrute dessa verdade. Que você plante, que você viva amando ao Senhor e temendo, porque tudo que a gente fizer nessa vida, a gente vai prestar contas e a gente só tem duas opções. Eternidade, somente duas opções. Então escolha viver uma vida com Ele aqui, para que a gente passe uma vida com Ele na eternidade também. Que Deus te abençoe.